Olá, meus amigos do canal H+, sejam muito bem-vindos. Eu sou o professor João Henrique e nós estamos começando a nossa jornada sobre o Brasil colonial com o primeiro episódio, o descobrimento do Brasil. Galera, 22 de abril de 1500. Vou botar uma pintura bem famosa na minha cara, que ela foi pintada em 1901. O que esse quadro nos diz? O que essa imagem fala para nós? Ela mostra que há um encontro entre nativos da etnia Tupi e portugueses em Porto Seguro, na Bahia. Ponto final. Esse é o capítulo inicial do descobrimento do Brasil. A gente tem uma expedição formada por 14 navios, né? Entre 8 a 10 naus, e as demais eram caravelas. Tem uma diferença de tamanho aqui. São portugueses patrocinados por outros comerciantes europeus que chegam aqui no Brasil. Eles aportam no lugar que vai ser chamado por Cabral de Porto Seguro. Nós só sabemos isso porque um cara chamado Pero Vaz de Caminha escreveu sobre os 8 dias em que essa expedição ficou no Brasil. Mas não esqueçam, esses portugueses vêm, descobrem uma nova terra e partem numa outra missão. Agora, como Portugal chegou até aqui? Por que esse encontro acontece? Que eventos históricos fazem isso acontecer? Portugal é um país bem pequenininho, que fica ali na Península Ibérica, no seu cantinho. Na Idade Média ele é fundado através de um nobre francês que chega até ali, né, constrói seu feudo, vai evoluindo a uma dinastia de aves, uma grande revolução ali que começa a transformar Portugal num Estado nacional. O Estado nacional tem características mais centralizadoras, tanto na forma cultural como econômica. Portugal começa a criar objetivos, então em 1415 derrota Ceuta, consegue invadir ali a cidade de Ceuta, que era dominada por muçulmanos, e a partir daí os portugueses começam a se expandir para o Atlântico. Eles sabem que para o centro da Europa é difícil, mas para o Atlântico eles conseguem se expandir com mais facilidade. E a partir dessa expansão para o Atlântico, os portugueses começam a desenvolver a sua escola naval. Quando eu falo de escola naval, eu não estou falando que há uma escola que ensina os portugueses a criar barcos. Não, há uma cultura, uma política de Estado que faz com que os barcos portugueses comecem a evoluir, adquirindo tecnologia de outros lugares. Por exemplo, bússola, astrolábio, a caravela, né, que consegue andar contra o vento. São inovações que existiam no mundo, mas que os portugueses trouxeram para a sua navegação. E a partir daí eu quero colocar um vídeo aqui do meu lado, ou na minha cara, tanto vou botar aqui do meu lado, aqui um videozinho aqui. A gente vai ver que Portugal começa a expandir pelo Atlântico e começa a tomar outros lugares até o final do século XV, tá bom? 1453, Constantinopla cai e as especiarias ficam ainda mais caras para os portugueses. Essa é uma outra coisa que acontece que influencia muito o expansionismo português. Especiarias são produtos de origem vegetal que tinham lá no Oriente, eram coisas especiais que os portugueses e todos os outros europeus e a maioria das pessoas do mundo, né, que tinham condições, que tinham acesso a esse mercado, adquiriam para disfarçar o odor e o sabor. Sim, Idade Média é um lugar fedorento, é um lugar de mau gosto mesmo, mau gosto dos alimentos. Era alimento podre e cheiro de cocô pelas ruas. Basicamente isso. E apesar deles viverem num mundo fedido, não dava para se acostumar, tamanho era o mau cheiro e mau gosto. Então vinha um cravo para disfarçar um pouquinho o sabor do alimento, né? Cravo das Índias, lá do Extremo Oriente, é uma especiaria. Pimenta do reino para disfarçar o saborzinho também. Canela para tu queimar a canela e disfarçar o cheiro. Então esses produtos, essas especiarias começaram a se tornar mais caras do que já eram com a queda de Constantinopla. E não esqueçam, Portugal está muito longe do mercado de especiarias, então é muito caro as especiarias para os portugueses. Outra coisa era a religião, né? Portugal era
ultracatólica, Mega Thunder. E desde as cruzadas, que tiveram início lá em 1099, na Idade Média, os portugueses almejavam expurgar o Islã de Jerusalém. As cruzadas tinham fracassado, mas os portugueses não tinham desistido. Desde o século XIII havia uma lenda lá que havia um reino cristão no Oriente, um reino governado por um rei chamado Preste João. E os portugueses queriam encontrar esse reino, fazer uma aliança, destruir o Islã e ponto final. Para fazer isso, Portugal tem que chegar do outro lado do mundo. Por terra é muito mais difícil do que por mar. Por quê? Portugal sempre teve uma política voltada para o oceano. Então eles acreditavam que contornando a África, eles poderiam chegar até o Oriente, conseguindo um novo mercado de especiarias e um novo aliado cristão. Então percebam que os portugueses têm que chegar até o outro lado do planeta. É uma política de Estado. Por Portugal ser o primeiro Estado nacional europeu, eles são os primeiros a terem um grande objetivo de Estado, que é contornar a África, chegar até as Índias. Oh, ficou boa a explicação, hein? Para isso, o rei português tem que conhecer o que tem do outro lado. Dom João II, se eu não me engano, enviou uma expedição com Pero de Covilhã e Afonso de Paiva. São dois portugueses, eles são enviados, têm uma missão de fazer por terra uma travessia que fosse até as Índias, para descobrir o que havia nesse caminho, qual comércio existia, para encontrar um novo reino cristão. Essa expedição por terra tinha o objetivo de conhecer o outro lado. Eles saem em 1486, mas não voltam. Por terra a expedição não dá certo. O Afonso de Paiva morre, Pero de Covilhã fica na Etiópia, ali, onde depois o Pero de Covilhã consegue desfazer essa lenda do Preste João, porque era uma confusão que se fazia com o reino etíope. É uma outra história, isso é complicado pra caramba. Por mar, em 1488, uma expedição sai. Bartolomeu Dias, são duas caravelas. Ele vai tentar atravessar, contornar o continente africano e atravessar para chegar até as Índias. Só que o continente africano ele é muito maior do que os portugueses pensavam. Então Bartolomeu Dias, mesmo com dificuldade, começa a contornar o continente africano com um caminho muito próximo do continente, então muito mais lento, porque às vezes ele pegava rajadas de vento que faziam as caravelas subir, então ele tinha que usar as velas, né, daquele tempo para... Porque o legal da caravela era que ela andava também contra o vento. Só que para andar contra o vento eles tinham que ir fazendo quebradas assim na sua travessia. Para um lado, para o outro, um lado, para o outro, um lado, para o outro, até ir subindo. Isso demorava muito mais do que se fosse em linha reta, se fosse a favor do vento. Então, esse caminho do Bartolomeu Dias acaba se tornando muito difícil e custa muitas vidas na expedição, né? Quando Bartolomeu Dias está chegando próximo do que hoje é a África do Sul, ele acaba pegando uma grande tormenta e atravessa. Quando a tormenta acaba, ele percebe que ele atravessou e ele está no Oceano Índico. Mas a tripulação não quer mais continuar e faz ele voltar. Nessa volta, o Bartolomeu percebe que ele contornou o continente, que ele achou uma passagem para as Índias. Ele vai chegar para o rei português, vai dizer, esse é um cabo das tormentas. Mas tudo nesse mundo é propaganda. O rei português vai afirmar, que cabo das tormentas? Esse é o cabo da boa esperança, Bartolomeu. Esse é o caminho para as Índias. Nesse intervalinho, de 1488 até a partida de Vasco da Gama, em 1497, tem um intruso, Cristóvão Colombo. Em 1492, ele é um navegador genovês, tá? É meu parente. Aqui, ó, vai estar aqui. Vai estar daqui a uns meses, tá? Esse vídeo, que é Cristóvão Colombo é meu parente. Eu vou explicar. Cristóvão Colombo é um genovês. Ele acaba vendendo a sua ideia de que o mundo era redondo. Na verdade, existiam várias teorias de que o mundo era redondo, né? Então, ele tem essa ideia de fazer uma travessia através da circunnavegação, navegar ao redor do mundo para chegar até as Índias. Ele estimava que o Japão estava a mais ou menos 3.000 milhas, tá? E ele
tenta vender essa ideia para a coroa portuguesa, que diz, não, não quero, porque os portugueses já sabem um caminho para as Índias. Então não estão interessados no Cristóvão Colombo. Colombo então chega para o rei de Aragão e Castela, né, que era o Fernando e a sua esposa Isabel. Eles tinham se unido, eles estavam combatendo os muçulmanos para retomar, não, mas para tomar todo o restante da Península Ibérica, né? E naquele mesmo ano de 1492 eles iam conseguir, a Espanha ia nascer, mas antes disso Cristóvão Colombo chega lá, vende a sua ideia, o rei Fernando diz, ah, cara, eu tô sem dinheiro, tô combatendo os muçulmanos aqui, só se tu conseguir um patrocínio. E aí, com a ajuda dos irmãos Pinzon, o Cristóvão Colombo parte com suas 3 caravelas, Santa Maria, Pinta e Nina, e tenta atravessar o planeta Terra. Ele acaba chegando nas ilhas do Caribe, ali nas ilhas das Bahamas, né, onde hoje é, por exemplo, Porto Rico, República Dominicana. Ele chega naquela região ali, diz que é tudo muito bonito, muito maravilhoso, volta para o reino espanhol. Primeiro, antes de chegar no reino espanhol, Cristóvão Colombo chega no reino português, descobri o Japão lá, descobri as Índias, eu vi um monte de gente ali. Ele chega lá, Portugal conta a ideia dele, o reino português não dá bola, acho que não é não, que é mentira. Cristóvão Colombo chega para o rei espanhol e diz que encontrou novas terras. Aliás, aí vem, o Cristóvão Colombo, ele era um bom navegador, péssimo geógrafo, tá? Ele não deu a volta no mundo, a gente sabe, é óbvio. Nas primeiras ilhas que ele chegou, ele acabou dizendo que era o Japão, que era a Índia, chamou os nativos de índio, criou uma confusão do caramba e teimou a vida inteira de que ele ainda vai fazer mais 3 expedições. Isso é o mais legal do Colombo. E ele vai morrer sem saber que aqui era um continente, tá? Ele não sabe que a América é um continente. Ele vem, só acha a ilha e ele não admite que aqui é um continente. Ele acha ainda que está chegando nas terras do Japão, do Extremo Oriente. Essa é a convicção do Colombo. Por isso que o continente vai se chamar depois, né, América, em homenagem a Américo Vespúcio, um navegador que costeou, né, o continente em 1500 e acabou levando para o mundo a informação de que, na verdade, era um continente que se tratavam essas terras, não era uma ilha. 1492, Cristóvão Colombo descobre a América, mas tanto faz para os portugueses. Em 1497, uma expedição com 4 naus, se eu não me engano, né, chefiadas por Vasco da Gama, partem de Portugal e têm o objetivo de chegar até as Índias, fazer comércio com o pessoal de lá. Nesse caminho do Vasco da Gama, ele sim contorna, ele abre mais para pegar os ventos que favoreciam, né, as suas naus. Então ele faz um trajeto mais fora, né, da costa africana, mais por fora, pega o embalo dos ventos, faz a travessia, chega até as Índias, chega num lugar, na verdade, antes disso ele já começa a encontrar mercados muçulmanos, né, onde ele toca umas bombas, bombardeia alguns lugares, entra com alguns pequenos conflitos ali, porque ele odeia os muçulmanos. E aí ele chega até a cidade de Calicut, na Índia, que era o grande posto comercial do Oriente ali, que os muçulmanos tinham. Quando ele chega nas Índias, aí é legal, a tripulação e ele mesmo acreditam que aquela cidade de Calicut faz parte de um reino cristão, porque os indianos começam a saudar eles, falando Hare Krishna, e aquelas imagens hindus, né, acabam induzindo os portugueses de que eram santos com formas diferentes das dos seus. Era uma forma diferente de se identificar o cristianismo. Essa ideia não dura muito, eles começam a perceber que na verdade é uma cultura diferente, que está totalmente alinhavada à cultura muçulmana. Então os hindus daquela cidade têm uma proximidade muito grande com os muçulmanos, e isso incomoda os portugueses, que tentam fazer alianças com Samorim, que era o chefe local, né, da cidade de Calicut, impondo condições de expurgar os muçulmanos dali, porque eles não gostavam dos muçulmanos. Isso incomoda o Samorim acaba perdendo a paciência, prendendo alguns portugueses. O Vasco da Gama consegue escapar, mas com um acordo comercial muito pífio, muito desvalorizado, né? Porque os portugueses tinham o costume de levar tecidos para suas trocas comerciais.
Mas comerciantes das Índias gostavam de metais preciosos nas suas trocas comerciais. E eles ridicularizam o reino português. Não é mentira, que reino grande, o quê? O Vasco da Gama escapa, bombardeia a cidade de Calicut antes de ir embora, retorna para Portugal, faz a queixa agora ao rei Dom Manuel, né, que é o rei português, e o Dom Manuel acaba enviando e preparando uma nova expedição para as Índias, mas dessa vez para conquistar de forma violenta, para mostrar o poder português. Em 1500, então, vai partir, em janeiro de 1500, vai partir essa nova expedição, com 14 navios, a sua maioria naus. A nau é muito maior que a caravela, acho que eu falei no começo do vídeo, né? É bem grandona. Comandados por Pedro Álvares Cabral, Bartolomeu Dias vai junto com ele, tá? Essa frota sai, amplifica a sua entrada no Oceano Atlântico e chega no Brasil. Agora vem a questão, foi descobrimento ou foi achamento? Gente, é o seguinte, eu sempre deixo assim, olha, para mim é descobrimento, mas tu quer pensar da forma que achou, que foi sem querer, que não foi proposital, ou quer pensar que não foi nenhuma das duas opções, porque os índios já estavam aqui, né, os nativos, pode pensar. Como a gente conta esse episódio a partir do ponto de vista português, foi sim um descobrimento, tá? Os portugueses descobriram terras além mar, além do Oceano Atlântico. Logo após o Cristóvão Colombo ter descoberto, né, o continente, terras no Oriente, Portugal deu uma pressionada no Papa e o Papa acabou dividindo, em 1494, acabou dividindo o globo entre, o Papa era espanhol, tá? Entre Portugal e Espanha. Portugal ficou com a porção de terras do Oriente e a Espanha com uma porção de terras no Ocidente. Essa parte portuguesa da América, o reino português provavelmente já tinha mandado missões aqui, eles gostavam de enviar missões secretas, é tipo o James Bond, para conhecer as terras portuguesas que haviam na América ali, né? E com o Pedro Álvares Cabral foi só para sacramentar. Como era a maior expedição portuguesa e haviam navegadores e comerciantes da Europa ou de outros lugares da Europa junto, que tinham patrocinado essa expedição, provavelmente foi uma ordem do rei para que Pedro Álvares Cabral chegasse até a costa brasileira e dissesse: essas terras são portuguesas. Então se reza a missa, se entra no continente, se Pedro Álvares e a sua tripulação, né, fica num ambiente amistoso com os índios por 8 dias e depois se continua essa expedição. Também há a ideia de que o rei não gostou muito, né, disso, por isso que o Pedro Álvares Cabral acaba assumindo dos trabalhos e da nobreza portuguesa, acaba sendo aposentado por um salário bem merreca. Mas essa é uma teoria que se tem. Na verdade, o termo descobrimento a gente vai falar de uma forma bem simples aqui. Os portugueses viram e contaram o que tinham descoberto. Pronto, deu, acabou, 22 de abril de 1500, o descobrimento do Brasil. Agora, vocês viram que o descobrimento do Brasil é só um pequeno episódio de um momento histórico que nós chamamos de grandes navegações, que vai ter aqui no canal, né, mais adiante. Muito obrigado, galera. Não se esqueça de se inscrever no canal, de curtir o vídeo, de compartilhar com os amigos, que só assim, por aqui, a história continua. Tá bom? Muito obrigado, até a próxima!